padrão. Não há verdade, não há como crer. E vão morrendo, conscientes ou não, rumando cegos ao abismo. E vem dizendo todos certos estão, não há mais certo ou errado. A vida inteira se resume em opção, basta você escolher a sua. O amor se esfria cada dia mais e mais, por causa da competição. E os infelizes corações de cada um são os troféus da cibernética. São vidas sem vida, são escravos do futuro, onde a esperança se limita ao seu viver. Mentes vazias de sinceras alegrias, onde a vaidade vai além da compreensão. A tolerância é a moda geral, só não toleram a palavra. E vão morrendo, tendo unidas as mãos, por uma ética falida. São fast foods, drive-thrus, express, é sociedade imediatista. E abandonam o prazer da razão por intuições que são banais. Mas Jesus Cristo é o caminho pra se andar, é a verdade pra seguir. Somente Cristo tem a vida a oferecer, aquele que em seu nome crê. E assim ter vida, ser liberto do pecado, ter esperança que ultrapassa o seu viver, crendo em Cristo, que é a fonte de água viva, sendo por Ele verdadeiramente livre. E assim ter vida, ser liberto do pecado, ter esperança que ultrapassa o seu viver, crendo em Cristo, que é a fonte de água viva, sendo por Ele verdadeiramente livre. Boa noite mais uma vez a você que já está com a gente aqui ao vivo pelas plataformas, pelo YouTube, pelo Facebook, pela Amazon Music, Twitch e tantos outros lugares. Acabei de passar agora há pouco pelo Instagram, convidando o pessoal a estar com a gente também aqui. E também bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom trabalho, bom volante, para você que está tendo contato com esse material aqui, não ao vivo, mas a posteriori. Enquanto você faz alguma outra coisa, você também é muito bem-vindo. Esse material está à sua disposição, estará à sua disposição nas nossas plataformas, justamente para que você possa aproveitar e ser edificado com isso. Como a gente sempre fala, nós não estamos no ramo do entretenimento, de interessados nesses assuntos. Nós estamos no ramo de servir o Deus
que nos motiva a fazer isso que nós estamos fazendo, e o Deus que nós temos vivido, com o qual nós temos vivido e estamos feito todo o trabalho. Enfim, gente, eu tenho aqui o prazer nessa noite de estar dando sequência naquela série chamada Criacionismo e Ciência. Há mais ou menos um mês atrás, nós já estivemos com o Marcos Moon-Poitner, Marcos Davi Moon-Poitner, que é um biólogo, professor, que esteve com a gente dando um panorama geral sobre o que quais são as maiores linhas envolvendo de onde viemos, criacionismo, evolucionismo, evoteísmo, teoria do design inteligente, uma série de coisas. Se você não viu essa live, ela está à disposição nas nossas plataformas. Então, de cara, eu quero até chamar o Marcos, porque ele vai estar nos ajudando hoje aqui a conversar com o nosso convidado principal. Marcão, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. E como disse o Carlos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja lá em que momento do dia você vai acompanhar a nossa conversa. A gente vai hoje tratar com uma outra face das ciências naturais, que é a química. O mês passado a gente falou sobre o ponto de vista da biologia e hoje a gente vai falar um pouco do mesmo assunto, olhando por uma outra ótica, que é a ótica da química. E para isso a gente convidou o professor Dr. Marcos Eberlin, que é um químico conhecido no Brasil todo, um promotor da teoria do design inteligente, presidente da Sociedade Brasileira de Teoria do Design Inteligente, palestrante internacional, professor de química. E eu queria te dar as boas-vindas, meu xará Marcos Eberlin. Boa noite. Boa noite a todos. E um privilégio muito grande estar com vocês aqui, com o Carlos, com o Marcos, e principalmente falando sobre a ciência que sustenta e solidifica a minha fé, que é a química. Eu sempre digo, né, que tudo é química, a química é tudo, e na química realmente a gente entende como o universo, como a vida funcionam. E quando você é químico, você fica duplamente indesculpável. Não há como negar que uma mente inteligente fez todas as coisas, as fez prontas. As assinaturas químicas desse designer são absolutamente evidentes. Marcos, eu costumo dizer que se houvesse a quarta pessoa da Trindade, seria outro nome, seria Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o engenheiro químico. Né? Você vai discordar um pouco, vai falar isso aqui é o químico, mas a gente sempre tem essa briga eterna. Não, sim. Mas idiotices à parte, você tem falado bastante você tem vivido, você é uma autoridade no ramo, uma das maiores autoridades no Brasil nessa área da sua especialidade, que é a espectrografia de massa, certo? Espectrometria, isso. Espectrometria, desculpa, eu sou um engenheiro que virei comercial, então não sem problema. Nós vamos ter aqui uma outra, mas é bastante interessante como você pontua, né? Que a química, tudo é química, a tua fé, ela é ressaltada pelas evidências que você também descobre, não só pela revelação de Deus, mas pela revelação que os livros confirmam de Deus. Como é que você vê essa afinidade entre química e Bíblia? Uma fala da outra, uma confirma a outra. Como é que você define e pontua isso? Tem química na Bíblia? E muita química, não é? Eu esqueci o nome dele agora, mas em Vitória no Espírito Santo, que ele escreveu, não é? Acho que é Biblioquímica, acho que é o título do livro. Tem, obviamente, muita química na Bíblia, e tem verdades científicas assim absolutamente incríveis na palavra de Deus. E eu vejo um casamento perfeito. Acho que Paulo deixou isso bem claro, né, Marcos e Carlos, todos que nos ouvem.
Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, se veem claramente através das coisas que foram criadas. Que coisas foram criadas? Deus criou a matéria. Do que é constituída a matéria? Átomos, moléculas e íons. Então, o químico nada de braçada aí, né? Ele vê sinais e sinais e sinais, assinaturas e assinaturas de um grande, grande Deus. Eu tenho uma palestra que são as verdades científicas da Bíblia, porque outro dia alguém falou assim, que a Bíblia não tem ciência nenhuma. Ciência se acha na ciência naturalista. A Bíblia tem teologia, tem história e tal, mas ciência não acha na Bíblia. O que é isso? Aí eu fiquei bravo, né? Comecei a escrever uma palestra que já está na versão 5.0. Acho que um versículo bem legal, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você vai estudar a lágrima humana. Essa lágrima que escorre naturalmente pelos nossos olhos tem uma composição. Ela é para limpar, desinfectar, matar bactérias e tudo mais. Mas quando você chora, é incrível. O choro chorado mesmo, de tristeza, né? O choro triste. Até gravei outro dia na coluna de Ciência e Tecnologia, na Notícias do Bem, da IPP-TV. O choro triste, ele tem, por exemplo, na sua composição, manganês, que é um agente depressivo. Ele tem um opioide natural, que nos envolvido com o processo de dor. E tem também algumas moléculas, né, que estão relacionadas com o estresse. Então, quando você chora, você elimina do seu corpo os elementos que te deprimiram, que te trouxeram dor e que te causaram estresse. Então, chorar é magnífico. Olha, gente, você gosta de chorar, né, Carlos Marcos? Não vou chorar, porque homem não chora. Chore, gente, chore. Quanto mais você puder, porque a Bíblia estava certa. O choro dura uma noite, mas de manhã, depois de um bom choro, todo mundo já sentiu isso. Você se sente aliviado, confortado. Por quê? Porque a química do choro foi extremamente bem planejada pelo designer. E o choro ele já calculou para eliminar moléculas que estariam nos deprimindo. Incrível, não é? E bem-aventurados são os que choram, que eles vão ser consolados, né? Dá para pôr vários versículos nessa minha palestra. Essa daí eu não sabia, não, Marcos. Vou colocar lá, bem-aventurados que choram. Magnífico. Mas, Marcos, quando a gente faz ciência, quando você está lá no laboratório fazendo pesquisa científica, você está com a Bíblia aberta fazendo pesquisa científica? Como é que é a tua relação de cientista e de cristão? Como é que se dá isso? Obviamente não, né, Marcos? A gente não abre a Bíblia para fazer ciência, porque a Bíblia não é um procedimento experimental, né? Uhum. Longe disso. Ela não pretende nos ensinar a fazer ciência. Não. A Bíblia ela tem outros propósitos. Mas nesses propósitos, eventualmente, várias e várias verdades científicas foram enunciadas. Uhum. E nessas verdades científicas que foram enunciadas, você pode ir para o laboratório e você pode testá-las. E aí o que a ciência tem mostrado é que essas verdades científicas são absolutamente verdadeiras. Por exemplo, a Bíblia declara, né, Marcos e Carlos, que incontáveis são as estrelas, não é? Isso em várias passagens bíblicas, não é? Eu não vou lembrar os versículos todos agora, mas tem lá, ele fala assim, olha, conta as estrelas, se consegue contar. Acho que é Deus conversando com Jó, né? Desafiando Jó. Tem outra passagem que diz assim, o seu incontável exército celestial. Isso aí já é Isaías 42, né? Que ele fala, olha, ele mede o universo com a palma das suas mãos e as estrelas são incontáveis. A ciência foi lá e falou, olha, não, é 5.345, né? Quando o telescópio foi descoberto, eles contaram as estrelas.
Muitos cientistas chegaram a dizer, não, o céu tem um limite, o número de estrelas... Pô, aí você vai estudando mais, vai avaliando. Realmente, hoje ninguém sabe quantas estrelas tem no céu. O céu é realmente incontável. A Bíblia fala que Deus esticou o universo. A gente sabe que o universo está expandindo. Várias e várias... os elementos ardendo se desfarão no Apocalipse, né? Elementos ardendo se desfarão? Elementos se desfaz? A gente descobriu que sim, né? Que os átomos são constituídos de partículas e subpartículas. E ao desfazer o átomo, ele elimina uma quantidade imensa de energia. Então, eu não abro a Bíblia, Marcos, mas cada nova descoberta, né? Depois da descoberta, eu abro a Bíblia e falo, olha, a Bíblia já estava falando sobre isso, né? Mas, Marcos, eu vejo o seguinte, como toda pessoa que atua de uma forma ou de outra no campo técnico e um pouco de ciência, todos nós já tivemos a oportunidade de debater, de conversar e encontrar pessoas que se opõem a nossas crenças, ao que está na Bíblia. Por exemplo, você mencionou os capítulos, geralmente perto do 40 de Jó e de Isaías, que são verdadeiros tratados científicos, ainda que escritos de modo poético, mas trazem uma série de informações que ilustram a criação de Deus, quando Deus chama o homem vem cá, olha o que existe na criação, olha o que existe por aqui, como é que fica. Então, a tendência dos opositores do criacionismo, vamos dizer assim, da nossa fé, é tender a usar os mesmos argumentos químicos, físicos, biológicos, sei lá o quê, para comprovar tentar comprovar seleção natural, evolução, darwinismo, de tudo quanto é mais. Como é que a química, vou ainda tendo o foco na tua especialidade, como é que a química nos ajuda a sair do empate entre o que Deus fala na Bíblia, onde que existe no mundo criado, e o que dizem os evolucionistas puros, os darwinistas, que dizem que tudo veio da sopa primordial, que somos todos um bando de amebas. Evoluídas. Exatamente. Mas eu acho que talvez evoluiu um pouco menos do que outras, né, por esse princípio. Mas como é que você ajuda a sair do empate nisso? Carlos, vamos falar. Eu poderia ficar falando horas e horas, né, sobre essa sua colocação. Mas vamos começar com a sopa primordial. A Bíblia é muito clara, né? Vamos começar sobre essa sopa ácida, escaldante. Ácida e venenosa e escaldante. Esses são os 3 adjetivos que eu uso para ela, né? Mas para explicar, né? Talvez o pessoal que esteja ouvindo não saiba o que é essa sopa primordial, uma série de coisas. Mas, de acordo com os evolucionistas, tudo surgiu dessa sopa aí, né? Uma sopa ácida, escaldante, cheia de algumas coisas aí que, sem querer, se arrumaram, né? Vamos lá. Isso. Eles acham assim, olha, que o universo foi formado, né? E que um planeta Terra árido se formou. E aí São Júpiter jogou uns bloquinhos de gelo aqui, né? Colocou água no planeta Terra, surgiram os oceanos e formou uma sopa lá. E não tinha vida nesse planeta. Mas, de repente, algumas reações químicas, uns raios, tal, energia de atividade atmosférica, de fenômenos atmosféricos, teriam gerado lá os primeiros blocos fundamentais, as primeiras moléculas, e naquela mistura de compostos químicos teria surgido lá algumas proteínas, uma membranazinha. Aí surgiu o RNA, uma fitinha de informação, que é o RNA primordial, seria o Adão, né? O RNA Adão, né? Deve ser, né, Marcos? E aí foi encapsulado lá e aquilo lá deu origem a uma vida. E olha, é isso que o pessoal acredita, gente. É isso que o pessoal acredita, gente. Aí eu abro a Bíblia, né, Carlos, Marcos, todo mundo. Está escrito lá, porque em 6 dias fez o Senhor. Em 6 dias fez o Senhor.
os céus, o mar e a terra, e tudo o que neles há. E no sétimo descansou. Aí eu vejo lá que Deus falou, haja luz e houve luz. Haja luz e houve. Você vai olhar o hebraico original, todo o que está escrito na Bíblia, haja luz, uma coisa assim, imediata. Não ficou esperando milhões e milhões de anos, como alguns irmãos nossos acham que ele ficou, não é? E aí eu vou na vida agora, como químico. Aí eu vou avaliar aquela sopa ácida escaldante venenosa. Primeiro dizem que formaram alguns aminoácidos. Aminoácidos é uma molécula básica para a vida, porque somos 70% na nossa massa seca, basicamente, 80%, dependendo, né? O Marcos é um pouco menos, né? Mas agora ele está recuperando, né, Marcos? Está recuperando. Em proteína, Sim, né, Marcos? Músculo. Tá? Um aminoácido reagiu com o outro. Foi crescendo as proteínas. Olha só, que fé. Essa fé eu não tenho, gente. Esse tipo de fé eu não tenho. Eu me recuso a ter. É fé no impossível, numa imaginação além do razoável. Porque tem coisa de imaginação aí, né? Tem filme de ficção bem legal. Esse filme de ficção, nem sequer esse filme eu assisto. Aí diz o seguinte, ó, um aminoácido reagiu com o outro. O grupo amino reagiu com o grupo ácido. Bonitinho, cresceu uma proteína. Aí eu vou olhar os aminoácidos. Tem os dois grupos que deveriam ter reagido? Tem, mas tem 20 outros grupos laterais. Né? O Marcos sabe bem disso. Não sei se engenheiro químico aprende aminoácidos, né, Marcos? Acho que não. Mas... Aprende. A gente esquece. A gente aprende e só esquece rápido, mas... Aprende para fazer a prova. Aprende para fazer a prova. A gente brincava, né, que engenheiro químico, porque não sei se o pessoal sabe da treta, né, Carlos? Porque assim, né, químico e engenheiro químico sempre brigou, né? E o que a gente fala do engenheiro químico é que ele não aprende nem engenharia nem química, né? Brincadeira, viu, Carlos? Engenheiro químico Não, pode deixar. No final da live eu termino sozinho. Deixo você no mute e eu vou tirar o desconto. Mas fica lá. Aí você dá o desconto. Mas, ó, tem 20 grupos laterais. E esses grupos laterais reagem entre si. Aí foram fazer os cálculos, por exemplo, o Kelson Mota, muitos fizeram os cálculos. O ΔG dessas reações que deveriam ocorrer é positivo. ΔG é um critério em química que a gente usa para saber se a reação vai ocorrer ou não, tá? Se é positivo, não ocorre. Se negativo, ocorre. É positivo. E as reações laterais têm ΔG negativo. Ou seja, o que era para reagir, o que eles acham que reagiria, a química proíbe. Fala, isso aqui não reage. E o que não deveria reagir, fala, nossa, isso aqui reage. E é muito, muito, muito mais provável que as reações laterais interferentes ocorram do que a reação certinha. E aí tem cálculo, tem previsões, tem química. A química proíbe a evolução química. É por isso que eu, como químico, jamais aceitaria que naquela sopa ácida escaldante venenosa sugeria uma vida. Por que ela é ácida? Porque ela era ácida mesmo, né? Acidez, né? Não pode, mata a célula. Por que ela é venenosa? Porque formou só aminoácidos? Não, formou beta-aminoácidos, formou gama-aminoácidos, formou aminas, formou ácidos. Então tinha um monte de coisa lá para reagir, para estragar. Tinha 2 só que queriam fazer a coisa certa e milhões de outras moléculas querendo fazer a coisa errada. O que ia dar? Coisa errada. Então é porque eu brinco, né? Eu digo que naquela sopa, o único produto que poderia ser formado é o tal do porcariato de qualquer coisila. Esse você conhece, né, Carlos? Porcariato de qualquer coisila. Não tem, então, gente. Nas indústrias é mais abundante nas indústrias, isso aí. Eu preparo os compostos purinhos, a certas condições, coloco os 2 bonitinhos dentro do frasco, ensina um para o outro, fala, olha, tá vendo aquele grupo lá? Ataca lá, o outro, e aquele aqui você reage aqui, controla a temperatura, a pressão e tudo, põe os 2 para reagir, forma um porcariato de qualquer coisinha. Já pensou na sopa primordial, que você tinha lá milhares e milhares de compostos reagindo, vai reagir certinho para formar a vida?
aí é só o começo do problema, porque você tem que ter 300 proteínas, elas têm que ter uma sequência certa de aminoácidos, você tem que se novelar, elas não podem ficar dando sopa, senão elas hidrolisam, elas seriam atacadas pelos raios cósmicos, tudo. Gente, vida é coisa de profissional. E a gente aprendeu isso em química, por isso que eu nunca compraria qualquer tipo de evolução química, biológica e do cosmos. Eu sou anti-evolucionista de todos os tipos. Por quê? Porque eu não gosto da evolução? Não. Eu estudei a evolução. Eu faz 12 anos que eu só estudo. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo que é uma ilusão, é um delírio, é algo absolutamente fora do racional, que eu, como um cético que sou bastante cético, tá? Eu não acredito em qualquer coisa, não. Não acredito em fada madrinha, nem em ET, nem em chupa-cabra. ET eu não acredito, né? Tem irmãos nossos que acreditam em ET, eu não acredito. Eu não acredito num monte de coisa. Não jogo na loteria, porque acho que não vou ganhar tal. Agora eu vou jogar na loteria da vida, que é milhões e milhões e milhões de loterias ganhas todas ao mesmo tempo? Não. O Marcos, você falou uma coisa interessante com relação a experimentos que foram idealizados para tentar comprovar essa formação natural da vida. Os grandes proponentes aí desses experimentos elaboraram, né, de maneira muito inteligente toda a sequência de eventos, fizeram os experimentos e chegaram exatamente no resultado que eles queriam chegar. Ou seja, todos esses cientistas usaram da sua própria inteligência para criar esses experimentos e chegar nos resultados que eles queriam. Ou seja, estes cientistas naturalistas acabam provando que a vida só pode ser desenvolvida através de um projeto muito bem desenhado, muito bem construído. E é exatamente isso que a teoria do design inteligente propõe, Marcos? O Marcos, eu só discordo de você que eles fizeram bem feito, né? Não fizeram. Não, sim. É um fiasco, fiasco, todas as etapas é fiasco. Stanley Miller é um grande fiasco, não é? Se a gente vai olhar o resultado, Sim, por sim. exemplo, formou aminoácidos, sim, mas formou um monte de outras coisas juntas. E aminoácidos que os seres vivos não utilizam, né? Não utilizam. Formou aminas, formou ácidos, formou um monte de outras coisas. Formou enantiomericamente puro, aquele negócio de mão direita e mão esquerda. Não, mistura racêmica. Só que... Apesar da mente inteligente, um cara querendo porque queria propor alguma coisa racional, apesar da aparência de design inteligente, o design é incompetente, não é inteligente, é incompetente, porque nem sequer as moléculas certas eles conseguem fazer, Marcos, entendeu? Sim. Por isso que a teoria do design inteligente diz o seguinte, cara, foi alguém inteligente. Inteligente como a gente? Não, nós somos incapazes. Extremamente inteligente, milhares e milhares e milhares de vezes mais inteligente do que o homem. É a teoria do design inteligente. Agora, Marcos, o design inteligente, ele se propõe a apresentar quem é o designer? Não, Marcos, absolutamente não, não é? A gente tem no grupo do design inteligente brasileiro, por exemplo, mais de 2.000 membros, né? Pessoas que entendem pela ciência que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida, os fez prontos. E aí o design inteligente para aí, Marcos e Carlos, todos que estão nos ouvindo. O design inteligente pela ciência, pelo exercício científico, o máximo que ele consegue ir é dizer, olha, parece que um ser de extrema inteligência, uma mente, não fala nem ser, né? Fala uma mente, porque mente pode ser... não sei, uma coisa etérea que permeia o universo. Tal. Ele tem mente, mas não é um ser, tá? Vamos pensar assim. Não sei se isso seria possível, mas tudo bem. Mas a gente não consegue ir além.
Por isso que a teoria do design inteligente é super mega legal, né? Eu gosto demais, porque ela fala, olha, pela ciência até aqui que a gente pode ir. Somos todos cientistas, a gente está anunciando todos nós, independente das nossas posições filosóficas e teológicas. Então tem um católico lá falando, tem um presbiteriano falando, tem um batista falando. Hindu. Ó, tem um hindu. Ó, tá vendo? Tá o calvinista do lado do arminiano. Olha só, calvinista do lado do arminiano, do mariano, né, que ele é católico, do espírita. Tem espírita no design inteligente. Gente, tem. Eu não sei Tem quem é. judeu também, tem judeu também, né? Tem tudo. Mas o que eles são, na realidade? O que une todos? São todos cientistas que, avaliando o universo e a vida pelos dados, falaram foi uma mente inteligente. Agora, quando o espírita sai do design inteligente, ele vai lá no centro espírita e fala assim, nossa, deve ser algum ser de luz, né, evoluído. O católico não, o católico é nossos irmãos, né? Vamos pensar assim. O hindu, não, o politeísta chega lá e fala assim, nossa, foram vários deuses que fizeram isso. Agora chegamos nós, os cristãos, católicos, presbiterianos, batistas, adventistas, põe todo mundo. Chega lá e fala assim, não, esse parece que foi o Deus e o Deus da Bíblia. Então, fora do design inteligente, todos nós temos a liberdade de juntar a nossa teologia e a nossa filosofia, teologia e filosofia. Aí eu digo, né, por exemplo, eu defendo o design inteligente, mas vou nas igrejas evangélicas do Brasil dar palestra. Falo, olha o Marcos lá dando uma palestra na igreja evangélica, ele é presidente do design inteligente. Eu falo, e daí? E daí? É exatamente isso. O espírita está lá no centro espírita. Eu estou aqui porque eu, com a minha filosofia e minha teologia, eu entendo claramente que o melhor candidato é Deus e o Deus bíblico. Ele ganha de goleada em qualquer outro tipo de... a panspermia. Tem gente que acha que foram os ETs que chegaram aqui, semearam a vida. Ou mandaram, né, em cometa, mandaram em espaçonave. Eu falo, isso não é solução, é só transferência do problema, né? Você transferiu o problema para um planeta bem distante, que lá o ET se formou por lá. O Deus bíblico não, né? O Deus bíblico é a solução, é onipotente, onipresente, onisciente. Marcos, o Lailson faz uma pergunta que é um pouco Claro. mais estatística do que científica. A maioria desses cientistas que concordam com a design inteligente são cristãos? Como é que é a distribuição? O Lailson, eu não sei no Brasil porque a gente não pergunta. Ninguém tem fichinha lá na sociedade brasileira. Se quiser se inscrever, você entra lá, está perguntando sua formação, seu currículo, né, alguns dados, mas não pergunta se você é cristão, ninguém pergunta isso. Então, eu não sei falar do Brasil, porque, por exemplo, os nossos 3.000 membros, eu não tenho informação do que eles são. Agora, a maioria de cristãos, sim, pela minha avaliação, eu não faço estatística, eu não tenho números, mas sim. Aí eu vou te explicar por quê, Lailson. Eu acho que o que acontece com um cristão, ele, na realidade, ele não tem a sua mente bloqueada pelo naturalismo, né? O naturalismo cega, o naturalismo nos faz fazer um compromisso com uma teoria e ele não impede, o naturalismo hoje filosófico impede o cientista de acompanhar os dados. Isso é muito claro para mim. Se o dado ele é a favor da evolução, ótimo. Se é contra, eu não quero nem saber, eu não quero ver, não quero falar e tudo mais. O cristão não. O cristão está acostumado a fazer a prova, né? A Bíblia fala, Deus fala, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Estais sempre pronto a dar a razão da vossa esperança. Então, a gente é treinado desde pequenininho que, primeiro, você não tem que ter medo de dados, de evidências, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, se revelarão na ciência, na química, na física. Então, você não tem que ter medo da ciência. Deixa os dados falarem, que eles falarão a verdade. Então, como o cristão ele não tem esse bloqueio intelectual que o naturalismo filosófico provocou, ele pega as evidências. E aí ele fala, cara, moça, olha, tá aqui, tá vendo? E ele gosta... Mas uma pergunta que o próprio Lailson põe fogo aqui.
E há cientistas cristãos que não concordam com o DI? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. O Marcos Laílson, travou, aparentemente. eu vou te falar o seguinte, Laílson. Eu conheço alguns cientistas cristãos. Lá, eu, infelizmente, É, era isso que eu estava, era isso que eu estava respondendo. e- Era isso que eu estava respondendo. sim, sim. É, Existem cristãos, infelizmente, existem cristãos que fazem ciência, mas mesmo sendo cristãos, eles assumem um pressuposto de que a evolução é um fato comprovado pela ciência, e mesmo sendo cristãos, assumem esse pressuposto e explicam a origem da vida, a origem do universo, a partir desse pressuposto naturalista. E aí, eles, na minha opinião, e acho que o Marcos vai concordar comigo, na minha opinião, eles não estão fazendo uma ciência de boa qualidade e também não estão fazendo uma teologia de boa qualidade, porque se de fato eles querem fazer ciência, eles vão reinterpretar toda a evolução que é ensinada pela biologia, por exemplo. Eles vão ter que assumir que a evolução é um processo não guiado. Mas como é que eles vão falar isso se a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas ativamente e não simplesmente criou as condições ambientais e deixou que essas condições, por conta própria, seguissem o seu rumo? Então, eles descaracterizam a evolução do ponto de vista do próprio naturalismo e descaracterizam a teologia, tirando Deus do processo criativo, entendeu? Uma coisa interessante que eu queria pedir para o Marcos Eberlin abrir para nós um pouco mais e explicar para o pessoal é que nós vamos sempre encontrar nas várias teorias, e tem cristãos que defendem A, B, C, D, E, o alfabeto inteiro nas teorias e tudo, cada qual com a sua mania. Nós aqui somos, nítido e claramente, todos temos uma tendência, somos membros, inclusive, da mesma sociedade. Mas a questão básica o que muitas vezes chama atenção no design inteligente, há dois conceitos que eu pedia para o Eberlin abrir para nós um pouco, para o pessoal que está aqui, que seria a complexidade irredutível e a complexidade especificada, que são fatores que ajudam a gente a entender que existe o criador atrás, existe uma mente criativa, existe um início de todo o processo, que, de certa forma, desmente que a coisa pode ter acontecido no mero acaso. O que seria, falando em português do Joelmir Betting explicando economia para a mulher que faz o cafezinho, o que seria a complexidade irredutível, a complexidade especificada? Sim, Carlos, bom, só rapidinho voltando naquela questão inicial, né? Eu acho que assim, ateu, todo mundo é evolucionista, né? E ninguém discorda. Cristão, todo mundo tem uma ampla variedade. Por quê? Porque cristão é livre para seguir as evidências. E alguns seguem, outros não. Infelizmente. Não percebem o absurdo que é a evolução. Por isso que a gente não só combate o evolucionismo, mas o evolucionismo teísta, o criacionismo evolucionário e tudo mais, porque é uma ciência equivocada. Bom, fechando essa questão, então, vamos passar para a complexidade. Complexidade irredutível ou especificada, né, com função, com propósito, é um conceito que o Michael Behe lançou no seu livro A Caixa Preta de Darwin, que foi o grande best-seller, né, que lançou o design inteligente para o mundo. O Michael Behe escreveu, eu traduzi aqui pela editora Mackenzie, você pode adquirir, se você quiser, na Coval Press, que é a nossa editora agora, do design inteligente. E ele diz o seguinte, o que a gente encontra na vida? Sistemas extremamente complexos, estão ali em cima de complexidade.
Você faz naquele sistema, se você retirar uma parte, se você tirou uma parte, ele ficaria menos complexo. Você reduziria a complexidade, porque você tirou uma parte. Mas se você retirar essa parte, reduzir um pouco a complexidade, o sistema quebra, para de funcionar, perde a função. Então, não dá para tirar. Você vai tirar outra parte? Opa, também não dá. Tirou a outra, reduzir a complexidade, também não funciona. Nossa, tem umas partes ali, que aquelas partes específicas, tem até outros que são detalhes, não, mas o cerne do sistema, se você tirar qualquer uma daquelas partes, o sistema para de funcionar. Opa, se ele está lá em cima, não consigo abaixar, então um processo lento, gradual e sucessivo, como Darwin sugeriu um dia, que foi acrescentando as partes, nunca poderia ter formado esse sistema, porque ele está lá em cima e ele não consegue abaixar. Vocês entenderam? Darwin falou, esse sistema não tinha nada, ele foi, chegou lá em cima. Mas agora a gente tem um sistema, começa a tirar partes, ele não desce. Porque se ele tivesse sido formado em passos, você poderia descer em passos também, nada impediria. Então, é um conceito da complexidade redutiva e especificada, porque esse sistema faz alguma coisa, que mostrou claramente para o mundo que, primeiro, o processo de Darwin, lento, gradual e sucessivo, que foi subindo até chegar lá, nunca teria formado esse sistema. 1. 2. Aquele sistema foi feito pronto. E com extrema inteligência. Não é só as partes funcionando. Nossa, mas a coisa é muito, muito inteligente. Daí vem o design inteligente. Uma mente inteligente arranjou, né? Design é o arranjo proposital, intencional de partes. Alguém arranjou aquelas partes para que elas funcionassem juntas. E se você tira qualquer uma, para de funcionar. Então ele já pôs lá em cima. Só mentes inteligentes conseguem fazer isso. Quando você quer construir um carro, você constrói o carro. Quando você quer fazer um avião, o avião é um sistema de complexidade irredutível. Tira a asa do avião, o avião cai. Tira o estabilizador, ele tomba e cai. Tira o trem de pouso, vai pousar, morre, né? Acho que talvez sem trem de pouso ainda dá, né? Mas tem umas partes. E o Michael Behe usa uma ratoeira como exemplo, não é? A ratoeira de Behe. Pensa na ratoeira, tem 5 partes. Tem a base, tem a trava, tem a mola, tem a haste. Se você tira uma parte, você encontra uma ratoeira, você quer pegar um rato. Você olha para a ratoeira, ela não tem a mola, ela não tem a trava, ela não tem a base. O que você faz? Pega a vassoura. Porque a ratoeira, se faltar uma parte, a ratoeira deixa de funcionar. Deixa de funcionar. Então o Michael Behe falou, tá vendo? Tá vendo a ratoeira? Tá, agora vamos na vida. Tem ratoeira na vida? Não. Tem sistemas hiper, mega, super, mais de todo mundo, complexo do que ratoeira. Milhares e milhares de partes integradas funcionando. Você tira uma, para de funcionar. Ele usa o flagelo bacteriano. O flagelo bacteriano tem 40 e poucas proteínas, mas quantos aminoácidos conectados nessa proteína? Já fez a conta, Marcos? Deve dar centenas e centenas e centenas de milhares. Você tira um daqueles aminoácidos, o flagelo bacteriano, para de funcionar. Um cara inteligente fez isso pronto. E não é só um negócio que tem função, tem uma função magnífica e a melhor de todas. O flagelo bacteriano roda 100 mil RPMs, ele quebra e se conserta em funcionamento, ele tem marcha, ponto morto, engata, não é? Ele tem sistemas multiflagelares, então ele tem turbinas, turbinado. Não é só que não dá para reduzir, a complexidade é absurdamente fantástica e inteligente. Uma prova cabal, irrefutável, indesculpável de que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida, os fez prontos. Não esperou a evolução fazer, ele fez. Eu vou dar um exemplo aqui que muitas vezes as pessoas utilizam, né? Por exemplo, comparando uma bicicleta com uma motocicleta, né? Eu já ouvi que a motocicleta é a evolução da bicicleta. Mas se você olhar para a bicicleta não tem componentes suficientes para gerar uma motocicleta.
A bicicleta não tem motor, a bicicleta não tem uma série de coisas que poderiam fazer surgir uma moto. O que o Marcos está falando é que a célula, por exemplo, né? Vamos pegar a célula, por exemplo. A célula como a gente conhece hoje só funciona do jeito que funciona porque todas essas partes aí que o Marcos comentou, todas essas partes estão integradas de tal maneira que sem uma parte dessas nada funcionaria. O castelo ruiria e a célula não ia fazer tudo o que ela precisa fazer. Então, dizer que a célula como a gente conhece hoje veio lentamente incorporando uma estrutura aqui, depois de algum tempo outra estrutura, e depois de algum tempo outra estrutura, e depois outra estrutura, até chegar no que chegou. Mas a grande pergunta que os naturalistas não conseguem responder é de onde essas estruturas que não existiam na proposta naturalista, de onde essas estruturas surgiram para fazer aparecer uma célula, ainda que muito simples, como uma bactéria, né? Só para a gente ter uma ideia, o nosso código genético, seres humanos, tem aproximadamente 30 mil genes, 30 mil partes do nosso código genético. A bactéria mais simples tem 3 mil genes. Se a gente tirar 1% desses genes, a bactéria simplesmente deixa de ser bactéria, ela morre, ela desaparece. Então, essa complexidade, né, que não dá para baixar, é uma pedra no sapato dos evolucionistas, né? Porque eles não sabem responder essas questões, porque não existem respostas para essas questões, né? Eu vou dar só um exemplo bem rápido. A gente tem a nossa célula, ela tem uma parede celular, uma membrana, dupla camada. E dentro está a vida. Mas precisa entrar água. Precisa entrar água, certo? Senão morre. Então você vai falar assim, bom, a evolução começou fazendo um buraquinho na célula. Fez um furinho, entrou água. Gente, não dá. Entraria água, entraria tudo junto. Entraria ácido, entraria íons, seria os venenos, tudo. Ah, então vamos fazer um buraquinho do tamanho do diâmetro da água. Só vai entrar água. Ah, tá bom. Olha só que sorte grande. Só entra água. Não. A água puxa ácido junto. As ligações de hidrogênio. A gente sabe disso. Se entra água, ela puxa o ácido junto. A gente foi ver o filtro que nós temos nas nossas membranas, a aquaporina, é magnífico. Ele só deixa passar água, tem um orifício que só deixa passar água, mas tem um alicatinho nanomolecular, que uma asparagina, que fica lá a 90 graus, quando a água passa, ela vira, ela forma duas ligações de hidrogênio com esse alicatinho e corta o fio de prótons. Aí entra água pura, cristalina, 100% pura, o melhor filtro do mundo. E o ácido fica de fora, né, Marcos? O ácido fica de fora. Aí fala assim, cara, um buraquinho funcionaria? Não. Um buraco só passaria água? Não. Um buraco teria que só passar água e teria que ter o alicatinho ali. Não dá para tirar o alicate, senão entra água e ácido. Não dá para tirar o furo, fazer menor ou maior. Tem que fazer o furo direitinho, do tamanho do diâmetro da água. Então é o filtro mais espetacular do mundo. 100% de água cristalina passa pela célula. Ou esse filtro estava lá desde o início, não tinha vida nesse planeta. Nenhuma célula, né, não teria controle de entrada de água. Seria um samba do crioulo doido. Entra quem quer, sai quem quiser. Entra quem quer, sai quem quiser. Não, tem um controle. Controle é tudo na vida. E para você controlar, você tem que ter sistemas de altíssima complexidade. E você tirou uma partinha, ele para de funcionar. Está lá em cima já, não tem como subir. Ou como é que você chega lá em cima? Mentes inteligentes fazem coisas prontas. A gente sabe disso, pela nossa experiência contínua e repetida. Mentes inteligentes fazem carros, fazem aviões, fazem ratoeiras prontas, não é? Eu vi o menino fazendo lá, fazem ar-condicionado de pobre, né? Ele falou assim, botou um gelinho, fez um monte de furo, passou o ventilador. Ficou maravilhoso. Falei, cara, olha só, um sistema de complexidade irredutível.
Não dá para tirar o gelo, não dá para tirar os furinhos, não dá para tirar a garrafa d'água, senão não funciona aquele ar-condicionado. Estava assistindo antes da live esse daí. Bem legal esse ar-condicionado aí. Ele falou: vou fazer um ar-condicionado de pobre, cara. Pegou lá umas garrafinhas, põe gelo com furo na frente do ventilador. Ele falou: olha que fresquinho. Fiquei até com vontade de fazer aquilo. Gente, deixa eu fazer o seguinte: o Bruno Pasquini está perguntando, pede indicação de literatura e material sobre design inteligente. A minha sugestão, já colocando a vocês, vocês podem tem 2 sites aqui que você já encontra algumas informações. tdbrasil.com, que é justamente Teoria do Design Inteligente Brasil, e Coval Press é uma editora que tem vários materiais já que são oferecidos, explicam em detalhes, com mais extensa, de uma forma muito mais extensa, tudo isso que o Marcos está nos falando agora de forma bastante, ainda que em poucos minutos não dá para cobrir todos os detalhes de tudo isso. Então, se quem quiser saber, estão em 2 sites que eu sugiro que você já visite. Então, e outra coisa, você procurar Marcos Eberlin no Amazon, você vai achar um monte de livros escritos, o livro do Birri que ele traduziu. Então, aproveite, esse material está à disposição e é muito bom. Eu mesmo já tenho tudo isso, já li, já me divirto bastante com esse material. Aproveitando, o nosso querido amigo Lailson está realmente sempre bastante ativo nas nossas lives aqui. Ele pede que os professores, então eu estou excluindo, né? Poderiam falar sobre a relação do barro com as moléculas da vida? Seria possível extrair do barro carbono, amônia, oxigênio? Deus criou o homem do barro de uma forma química ou criou tudo do zero, dos nada? Vou falar magnífica essa pergunta, Lailson. Quando você vai estudar o hebraico original, por isso que você tem que estudar, né? Estar sempre prontos a dar a razão. O cristão é um ser que pensa, ele é convidado a pensar e tudo mais. A gente vai olhar o hebraico original, às vezes você vai falar, vou fazer um curso de hebraico. Para quê? Para entender a Bíblia, para entender direitinho. E o hebraico original, você lê lá do barro, parece que o barro não é barro, aquele negócio de terra com água úmida. O barro do hebraico parece que são melhor traduzido. Um químico lendo o hebraico, a melhor tradução é dos elementos que compõem a terra, que se encontram na terra. E o Carlos, Marcos e Lailson, todos que nos ouvem, olha que coisa incrível. O único planeta conhecido pelo homem, que contém todos os elementos necessários para a vida é o planeta Terra. Outro dia eu vi uma lista, são 28 elementos fundamentais, mas essa lista, cada vez que eu estudo, aumenta mais, chegou a 60. Você precisa de magnésio, você precisa de manganês, você precisa de zinco, você precisa de ferro. A lista é imensa, você não é só carbono, hidrogênio e nitrogênio, né, como o Lailson colocou. Você precisa de elementos e as metaloproteínas, né, o ferro da hemoglobina, sem ferro não funciona. Zinco, né, tem uma proteína fantástica que tem um zinco, o Marcos vai lembrar, eu não me lembro qual é agora. Tudo. Então, parece que Gênesis está dizendo assim, olha, Deus fez, com os elementos só disponíveis no planeta Terra, o homem. Então, será que ele moldou realmente em barro? Eu não sei, talvez, porque ia até ficar legalzinho, né? Ele acho que ele fez as dobrinhas, fez assim as dobrinhas na barriga, né? Moldou os músculos. Adão foi lindão, né? Eu acho. Talvez ele tenha feito um modo... A Eva, então, né? Linda, maravilhosa. Mas, talvez ele tenha feito um molde em barro, mas talvez não. O relato bíblico talvez nos diga que Deus usou todos os elementos presentes só no planeta Terra para fazer o homem. E usou todos, não é? Carbono, oxigênio, tem no barro? Eu não sei. Deus soprou o fôlego da vida. O fôlego da vida, ele pode ter dado os elementos todos no fôlego, tá? Que faltavam, tá? Então, pode ter vindo carbono, nitrogênio, oxigênio. E Deus é Deus. Deus é Deus. Outro dia falaram assim, Deus não poderia ter parado o universo, porque senão, se ele tivesse parado o universo em Josué, todo o universo entraria em colapso. Eu falo, ele fez o universo, ele fez a gravidade, ele andou sobre as águas, ele deixou muito claro, falou, gravidade, quem manda sou eu. Não é assim? Quando ele andou sobre as águas, ele falou, gravidade, quem manda sou eu. Se eu falar para você ficar quietinha, você fica...
O meu Deus, né, Carlos e Marcos? Espero que seja o Deus de todos aqui que estão nos ouvindo. O meu Deus, se falar para o universo, dá uma piruleta, o universo dá uma piruleta. Ele para. Acelera, ele acelera. Faz o que eu quiser aqui, mas não vai acontecer nada. Ele faz. É esse Deus que eu creio. Eu acho que na criação do homem, eu não sei exatamente como ele fez, mas ele usou os elementos da terra e o resto ele providenciou pelo poder da sua palavra. O vinho, a água, ele transformou água em vinho. São mais de 400, 500 componentes do vinho conhecidos. Só tinha água. De onde ele trouxe o resto? O poder da sua palavra. Eu acho que a jarra transbordou, porque do nada, ele chamou do nada a existência mais de 500 componentes que ele adicionou no vinho. Da água, não. A água não dá, né? O Adalto fala que ele tem uma explicação diferente, que Deus pegou, fez umas reações atômicas. Eu acho que não. A única coisa que eu discordo do Adalto é essa. Eu acho que ele chamou a existência pelo poder da sua palavra todos os outros elementos e adicionou. É esse Deus que eu creio, e eu não tenho nenhum problema com o relato de Gênesis. O Marcos, realmente, quando a gente pensa no design inteligente, a gente estuda o design inteligente, a gente tem argumentos científicos para contrapor a própria ciência, né? E muitas vezes as pessoas querem contrapor a ciência com argumentos bíblicos. E alguns cientistas querem contrapor a teologia com argumentos científicos, né? E de um tempo para cá, nós temos visto o crescimento de uma tentativa de associar a explicação evolutiva com o que está escrito na Bíblia. Você citou aí um pouco atrás aí, a questão do evolucionismo teísta, o criacionismo evolucionário, como tem sido chamado. Eu queria saber, na sua visão, Marcos, por que é incompatível essa tentativa de associar essa ciência da evolução com a teologia? Por que você vê problema nisso, Marcos? São N problemas. O grande problema é que não é boa ciência. A evolução faliu, a gente sabe disso, os evolucionistas sabem, os darwinistas sabem, todos sabemos que a evolução faliu na sua tentativa de explicar o universo, explicar a vida. A bioquímica moderna, a física moderna e tudo mais mostra isso claramente, absurdo. Então é péssima ciência. A evolução é péssima ciência. Como é que vamos casar nossa fé com uma péssima ciência, em primeiro lugar? Não há assim, no ponto, a proposta morre no seu ponto de partida. Ela tem que assumir que a evolução é boa ciência. Não é péssima, é uma ciência refutada. Darwin foi-se. Ele acertou na microevolução, nem na microevolução ele acertou. Tá? Tem gente que fica tentando dar essa colher de chá para Darwin. Ele errou em tudo. Eu não estou desclassificando Darwin. Eu não estou desclassificando Darwin. Ele é um cientista, fez a ciência que foi possível na época. Mas a gente sabe que toda a ciência do século vindouro reformará a ciência do século presente. E Darwin ficou no século passado, gente. Desculpa aí, mas ele ficou no século passado com essa teoria que ficava vendo bico de passarinho. Darwin disse que o urso nadando de boca aberta virou baleia, gente. Ele falou isso, não é? Gente, hoje a gente sabe que não. Ele errou e errou feio. Isso é descrédito para Darwin? Não, é descrédito para quem acredita em Darwin até hoje. Então é péssima ciência. Agora, Wayne Grudem tem uma palestra... Eu não sou teólogo, tá? Eu dou uma espetáculo, mas teólogo eu não sou. Eu acho que um pouquinho... Estou quase pegando um diploma, mas ainda não peguei. Então assista o Wayne Grudem. Palestra lá na escola Charles Spurgeon, legendário. Corrompe 11 doutrinas básicas da nossa fé. Esse casamento espúrio. Coloca mentiras em 10 livros do Novo Testamento. Coloca mentiras na boca de Paulo e na boca de Jesus, porque ele diz: não leste que desde o início os fizeste homem e mulher, Adão e Eva no paraíso? Jesus mentiu, porque desde o início os fez homem e mulher. Então, 11 doutrinas básicas.
coloca dúvida na inerrância da palavra de Deus. Porque Gênesis 1, 2 e 3 é alegoria. John Watts escreveu aquele livro, né? Que eu tive o desprazer de ler. Gente, eu nunca tive tão incomodado em ler um livro como aquele, O Mundo Perdido de Adão e Eva. E quem faz apologia a essa posição faz live para estudar aquele livro, capítulo por capítulo, com os cristãos brasileiros. Pode um negócio desse? O livro confunde o relato técnico, verídico de Gênesis com o épico de Gilgamesh. No épico de Gilgamesh, o barco é quadrado, feito em 6 dias, que rodaria, morreria todo mundo lá dentro. Gente, como pode? Um relato técnico magnífico, com barco perfeito, dimensões 300 por 50 por 30, né? O maior barco possível de ser feito de madeira, ser confundido. Então é péssima teologia, é péssima leitura da palavra, é péssima avaliação da história, péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia. Por isso que eu não gosto. Então, Marcos, se a gente pegar, por exemplo, né, pegar a proposta do Big Bang, que explode, gera luz, gera expansão, gera energia, e tentar chegar no Gênesis e ler ali, Deus disse, haja luz, houve luz, querer associar o Big Bang com essa luz do Gênesis é absolutamente incompatível, então. Outro dia falaram que o Hugh Ross, né, que é o do Ministério Reasons to Believe, olha só, ele era um ateu, leu o Gênesis e viu lá o Big Bang. Ele não era ateu, gente, desculpa aí, não era. Ele era um cosmólogo, um físico, ele tinha o Big Bang como seu grande referencial. Aí ele olhou lá, tô vendo o Big Bang. Gente, você vê o Big Bang na Bíblia? Se você pedir a orientação do Espírito Santo e ler Gênesis, você vê um Deus fazendo tudo pronto pelo poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Haja vida e houve vida. As coisas são imediatas. Haja e houve. Haja e houve. Você vê os verbos no hebraico? Haja e houve. Ele dá a ordem e acontece. Ele fez em 6 dias porque ele quis fazer. Ele podia ter falado assim, tudo, imediatamente. Bum! O universo e a vida estaria pronto. Mas ele quis fazer isso. Agora, veja só, Marcos. O sol é feito no 4º dia, né? E as plantas... como é que é a ordem? O sol é no 4º dia, as plantas vêm depois no 5º. Não, é o contrário. Não, ao contrário. No 4º, o sol vem no... não me lembro. As plantas ficaram 24 horas sem luz, exatamente. Não, 24 horas? Não, dizem que foram eras. Como é que pode ficar plantas uma era sem sol? Aí eu já dei a minha visão, visão do que como eu leio a Bíblia, né? Não faz sentido nenhum, cara. Eu até aproveito que o nosso sempre presidente Lailson é literal ou não é literal os dias da criação? Assim, eu comecei evolucionista, teísta. Eu fui um evolucionista teísta, um criacionista evolucionário, porque agora eles deram uma nova roupagem, né? Porque agora é criacionista, entendeu? Eles são criacionistas, só que é evolucionista, mas é criacionista. Gente, criacionismo evolucionário é uma forma de te vender o mesmo produto com outro nome. O produto é o mesmo, tá? Com um nominho mais agradável, tá bom? Não é pesticida, é defensivo agrícola. É basicamente a mesma coisa, tá bom? Chamavam de pesticida, agora estão chamando de defensivo agrícola. E aí... Então, Marcos, o design inteligente, a teoria do design inteligente explica os dias da criação ou o TDI não se preocupa com isso? Agora eu estou falando sobre criacionista, como criacionista. Eu fui evolucionista, depois eu fui evolucionista teísta, depois eu me transformei no defensor do design inteligente. Agora, qual a minha posição filosófica e teológica? Eu era criacionista de terra antiga e de universo antigo. Eu passei a ser um criacionista, achei que Deus fez, mas lá... Aí eu fui estudar o universo. Gente, o universo é jovem, muito, muito, muito jovem. Fui estudar a vida, gente, a vida é jovem, muito jovem. Então hoje eu sou o herege dos hereges, viu, Lailson? Eu entendo cientificamente que o universo é jovem e a Terra é jovem. Posso te dar 500 razões científicas
e posso sentar na mesa com qualquer um que você chamar, eu tenho certeza que ganharia esse debate, porque as evidências são astronomicamente fortes a favor de uma Terra jovem, de um universo jovem. Tem um aí que defende o universo antigo, criacionista como a gente. Aí encontramos uma constelação de 13,4 bilhões de anos. Sabe o que ele falou, Marcos? Não, acho que o universo é mais antigo, então. Peraí. Mudou, né? Vai mudando. Não é mais 13,7, deve ser bem mais velhinho, cara, que pode. Aí o seguinte, o dia a dia, aí eu fui estudar os tratados sobre o Ion da Bíblia. Eu fui ler o que os grandes eruditos do hebraico falam. Cara, tem um Hayes, Hase, um teólogo adventista, escreveu um tratado magnífico. Quando ele publicou, um dia antes ele morreu. É o filho dele que teve que terminar. Fantástico. Aí eu leio lá, cara, leio. Já li vários e vários tratados. O Ion é literal, 24 horas. 24 horas. Não tem. Tem uma outra interpretaçãozinha. Algum cara faz uma coisinha, mas os grandes especialistas todos falam que mas veja só, porque para Deus 1000 anos é um dia de 1000 anos, um dia é 1000 anos. O versículo é sobre a longanimidade de Deus, da volta de Cristo, não está dizendo nada sobre a criação, tá certo? Os caras forçam a barra. Olha, porque no dia que o Senhor fez o universo e a vida, tá vendo? Um grande teólogo outro dia falou isso na minha frente. Cara, fiquei quietinho, tá? Não falei nada. Falei, cara, você não leu. É bi-ion, tem uma preposição. B-ion, B-E-ion, não é? Eu estudei isso aí, cara. Aí no hebraico, quando tem uma preposição, não quer dizer dia, quer dizer no tempo, no período, na época. Então, os argumentos que são feitos para tentar defender que ion não é dia literal, são eras, são feitos por pessoas que não estudaram a fundo o hebraico. Você estuda a fundo o hebraico, estuda os grandes especialistas que estudaram o hebraico, todos afirmarão, é dia de 24 horas. O que eu observo também em certas horas, todas as teorias, sabendo a verdade, você tem os grandes grupos, as grandes correntes que se fazem presentes na cabeça dos muitos que se prestam a tomar bandeiras. Você tem as correntes do naturalismo, aí você vai juntar darwinismo, neodarwinismo, evolucionista, tudo quanto é sopa, como você tem toda a família dos criacionistas, que vai desde o criacionismo literal ou religioso, né, todas as visões bíblicas literais ou as alegóricas, você tem tudo quanto é jeito. E o que eu acho curioso nessa história toda, é um pouco da sarna que a gente arrumou para se coçar quando propôs fazer essas lives, é que quando você vai conversar com algum que é ferrenho defensor, por exemplo, de um criacionismo literal, ele tende a chamar todas as outras teorias de aberração. Aí vem outro cara que é um evoteísta, ainda que cristão, e diz o seguinte, TDI também é uma aberração. O criacionismo bíblico é uma aberração. Seria impossível a Terra ser jovem. Seria impossível a Terra não ter a idade que dizem que tem, bilhões e, sei lá, zilhões e megalhões de anos. Como é que você vê essa polarização tão presente na política brasileira, tão presente no dia a dia da gente, também nessa linha? Aquela história, o que eu acredito está certo, o resto, quem discorda de mim, é uma aberração. Tem gente que diz que a TDI é uma aberração, tem gente que diz darwinismo, e assim vai. Como é que você, como cientista e cristão, pontua isso para quem se coloca dentro dessa confusão? Eu acho que isso em primeiro lugar, é sinal dos tempos, né? A gente não está mais muito disposto a ouvir o outro lado. E realmente... Olha, assim, eu não tenho nenhum problema com as pessoas que acham que a Terra é antiga e que é antigo. Eu só acho que, como eu já fui defensor disso, eu só acho que eles estão errados, né? Eu não acho que eles têm uma posição que é uma aberração e tudo mais. Agora, o que acontece com você achar que Deus guiou e a evolução e tudo mais?
Esse é claramente um problema científico, né? Um problema de interpretação. A gente sabe disso, que a ciência já provou que isso está errado. E agora, essa polarização que tem sido feita, eu acho que basicamente, Carlos, é que a gente já está sem paciência para estudar. As pessoas não leem mais, não estudam, elas não se informam. As pessoas hoje estão comprando o pacote na prateleira do supermercado. Então, ele comprou o evolucionismo teísta. Eu vejo meus irmãos, né, que são evolucionistas teístas, né, às vezes eu discuto com o outro, falo, cara, você comprou o pacote, você não estudou. Mas ele compra o pacote e passa a defender o pacote. Agora eu sou de terra jovem, e ele não estuda, ele não investiga. Eu estudei, eu investiguei, eu passei por todas as correntes possíveis, eu acho. Eu fui evolucionista teísta, depois terra jovem, e fui evoluindo, né? Eu acho que hoje eu sou um criacionista de terra jovem, de universo jovem, porque evolui bastante e fui estudando. E quando você chuta o adversário, é que você não tem argumentos, né, Carlos? Eu acho que muitos do que chutam os adversários é porque comprou o pacote. E como ele comprou o pacote, o Marcos está falando que a Terra é jovem agora, né? Outro dia o cara falou assim, nossa, agora ele chutou o balde, está falando que a Terra é jovem. Mas ele não foi olhar os meus argumentos, ele só me xinga, porque eu sou um criacionista de terra jovem. Agora o Marcos não aceita o evolucionismo teísta, fica dizendo que é péssima teologia, porque ele não leu a Bíblia. Eu acho que não leu a Bíblia. Ele não estudou. Cara, vamos estudar, né? Eu acho que se a gente estudasse um pouco mais e defendesse argumentos no base do conhecimento, não porque a gente comprou, a gente teria menos confusão. Mas hoje em dia, compramos na prateleira e a gente sai defendendo. Curiosidade, a Denise pergunta aqui, básica e resumidamente, se é que isso é possível, quais são as evidências de que a Terra é jovem? Básica e... Quero ver se sai, básica e resumidamente, quero ver se sai dessa. O pessoal fala que eu falo... O pessoal fala que eu respondo muito longo as perguntas. É mentira. Eu respondo extremamente curto. É que eu tenho muito para falar, tá bom? Não, eu estudo isso há 12 anos, cara. O cara faz uma pergunta, eu fico umas 2 horas para responder. Então, eu resumo em 15 minutos, tá? Basicamente isso. Mas, evidências que a Terra é jovem. Vou dar uma. Por exemplo, disseram que os bichos nesse planeta, como os dinossauros, tinham 60 milhões de anos. Disseram que tinha toda a coluna geológica lá do registro fóssil com bichos lá de 3 bilhões de anos, até, né? Aí que a gente foi investigar, achamos tecido mole em dinossauro. Vou repetir. Tecido mole. 14 diferentes tipos de moléculas sanguíneas. Só em dinossauro? Não. Depois que achou em dinossauro, começou a cortar todo o registro fóssil. Encontrou tecido mole, biomoléculas intactas em praticamente todos os ossos de todas as camadas sedimentares. Então, a grande evidência que a Terra era antiga eram aquelas camadas sedimentares ao longo de milhões e milhões de anos, eras, caiu. Os hominídeos, olha, tá vendo? Não tem um hominídeo em pé. Os continentes se separam há milhões e milhões de anos. Mas eles encaixam bonitinho ainda, a erosão não comeu as bordas. Pode. Tem pedaço que encaixa no outro assim, a superfície encaixa uma na outra, a deriva continental, milhões e milhões de anos, não. Registro, tem camadas fósseis que se propagam por 2, 3 continentes, significa que os fósseis foram formados rapidamente, os continentes, se separaram rapidamente. A deposição de bacias sedimentares de rios, você vai lá medir, eu vou chegar na última, hein, Carlos? Tá lá, você vê lá, você consegue medir a taxa de deposição de sedimentos, 6 mil anos. Pegamos agora o DNA mitocondrial. A Rogéria Ventura tem uma palestra sobre isso. Acho que talvez seja a prova definitiva. Fomos ver a taxa de mutações, medimos a taxa de mutações e vimos quantas mutações temos no nosso DNA mitocondrial. Qual a conclusão? Todos os homens descendem da mesma mulher, a Eva mitocondrial,
que habitou esse planeta há 200 mil anos atrás. Foi a primeira previsão. Viram que estava errado a taxa de mutação, recalcularam 6 mil anos. Foram pegar o cromossomo Y de todos os humanos, viram quanto tem de mutação, viram a taxa de mutação por ano, foram calcular, todos os homens descendem do mesmo homem que viveu nesse planeta há 6 mil anos atrás. O genoma foi a bomba atômica na vida antiga nesse planeta. Porque hoje nós sequenciamos genomas de tudo quanto é homem e mulher. Sabemos a taxa de mutação, nós sabemos o quantas mutações tem, a taxa é de 50 a 100 mutações por ano, sabemos o total, a gente calcula 6 mil anos atrás. 6 mil anos atrás. Aí eu podia falar, o Sol está esquentando. Se você vai para trás, há 1 bilhão de anos atrás, a água está congelada nesse planeta. Diz que a vida surgiu há 3 bilhões de anos atrás. A Lua se afasta do planeta Terra a 4 centímetros por ano. Você volta a 500 milhões de anos, tem tsunamis nesse planeta. Então você vai somando. O planeta é jovem e a vida é jovem nesse planeta. E vivemos aqui há 6 mil anos atrás. 6 mil anos atrás eu fiz a cronologia bíblica? Não. Eu sequenciei os genomas. Deu 6 mil anos. Aí o cara vai falar o seguinte: Marcos, mas tem gaps na cronologia bíblica. Cara, você vai olhando na cronologia bíblica, tem todas as longevidades dos patriarcas. 900, 900, 900, né? Tudo mais ou menos assim. Chega em Noé, cai exponencialmente. É um gargalo genético que a biologia já disse. Se você pegar o mesmo casal colocar numa ilha, os filhos perdem longevidade exponencialmente. O decaimento é exponencial. Parece que até pela Bíblia você comprova que a cronologia está certa num decaimento exponencial de um gargalo genético. Eu fui convencido de que a vida é jovem. Eu não quero apanhar. Se eu quisesse ficar de boa, né, Carlos? Eu seria criacionista, mas terra antiga, universo antigo, tá bom? Aí eu fico de boa com os adventistas, fico boa com os criacionistas evolucionistas e tudo mais. Mas eu fui convencido pelos dados, e depois de estudar o quanto eu estudei, eu não tenho como não seguir os dados. 15 minutos, falei, né? Marcão. Eu corroboro tudo isso que o Marcos tem falado com relação a esse fato da Terra jovem. E se a gente pegar, por exemplo, né, o Marcos começou falando aí de estrelas, né, no início da nossa conversa. Se a gente pegar algumas constelações que o Hubble, por exemplo, tem visto, né, o telescópio Hubble tem visto, existem constelações que são visualizadas pelo Hubble que deveriam ter milhões de anos, mas toda a maneira como essa constelação está no espaço faz com que os cálculos dos astrônomos entrem em colapso, porque há tantos bilhões de anos a constelação não poderia estar lá, porque hoje ela se mostra jovem. Ela não é uma constelação antiga. O padrão de luz, a formação de estrelas, a posição das estrelas naquela constelação não evidencia que aquela constelação é antiga, mas que ela é muito mais nova do que os caras estão pensando. Por exemplo, né? Quando a gente tiver com o Adalto no mês que vem, a gente vai falar um pouco dessas constelações. E aí, então, isso vai corroborar ainda mais o que a química da formação de estrelas poderia falar, né? Existem aí algumas palestras do Marcos no YouTube, conversando aí, debatendo com algumas pessoas sobre como a química da formação das estrelas é incompatível com essa proposta naturalista. Para vocês terem uma ideia, a proposta naturalista diz que o universo se formou por flutuações quânticas no vácuo. E aí, quando você questiona esse cientista e fala, explica para nós o que é flutuação quântica no vácuo.
Aí o cara começa a contar qualquer outra história, mas não explica, porque isso não existe, simplesmente não existe, não tem explicação. Então, e em ciência, uma coisa tem que ficar muito clara para quem está nos vendo aqui. Em ciência, as explicações são as mais simples. Explicações cheias de elaborações e tudo mais não servem para explicar os conceitos científicos. Então, né, veja aí os exemplos de quando a Terra era o centro do sistema solar, né, no geocentrismo, quantos epiciclos e quantas órbitas os planetas tinham que fazer em volta da Terra para caber no que os caras viam nos telescópios daquela época. Então, realmente não tem como defender, à luz da ciência, algo antigo quando se mostra algo muito novo, né? Uma pergunta aqui que está aparecendo também, são algumas perguntas interessantes, tem várias aqui. Não confundir com o Lailson, mas é o Laelson, irmão gêmeo. Né? Opa! Claro que para Deus nada é impossível, mas há alguma evidência química científica que a mulher teve a costela como origem? E complemento o Laelson com o Lailson, que ele lembra sobre a questão do DNA mitocondrial, que alguns evolucionistas questionam que a Eva surgiria antes de Adão. Você já explicou, eu já estive explicando isso aí do ovo e a galinha. Como é que você conta para o pessoal isso aí? O Eva mitocondrial, né? Os evolucionistas tentam falar assim, ó. Outro dia eu vi uma explicação que foi magnífica. É assim, ó. Sabe por que a gente veio de uma mulher só, a Eva? Porque morreram todas as mulheres, só ficaram uma. E daquela lá. Gostou dessa, Marcos? Morreram todas, né? Cara, ó. Explicação todo mundo acha, né? Todo mundo acha, mas a gente tem que fazer como o Marcos disse. Tem um critério, né? Eles chamam de navalha de Ockham. Se tem várias explicações, provavelmente a melhor é a mais simples. Exatamente. A mais simples vieram todos de uma mulher, a primeira mulher e do primeiro homem, Adão e Eva. O cromossomo Y também mostra isso, 6.000 anos, né? E os evolucionistas, óbvio, o direito de espernear é universal e eles começam a falar, tá errado aqui, tá errado ali e tal, mas cada dia tá ficando mais claro isso. Qual foi a outra questão pergunta? Que coloca... Não, primeiro que eu coloquei, se é possível sair da costela. Não, eu não sei, eu não conheço isso. Tem eventos que praticamente não deixam marcas, né, para a gente avaliar. Eu nunca ouvi falar se tem alguma evidência científica da costela. Não sei. Muito menos química, né? Não... Eu sei que homem e mulher é completamente diferente. Eu fiz outro dia, agora eu faço a coluna de ciência e tecnologia na Notícias do Bem, da IPP-TV, e toda semana eu tenho que trazer um assunto, né? Aí eu fui falar sobre a ciência dos gêneros, ou a ciência dos sexos. O que eu sei é que mulher e homem são seres completamente diferentes, distintos e únicos à luz da ciência. A gente tem paladar diferente, visão diferente, a fiação do nosso cérebro é completamente diferente, localização de massa cinzenta e massa branca é diferente. A gente pensa diferente, a gente vê o mundo diferente, a gente reage diferente. Somos cientificamente seres complementares, mas extremamente diferentes. Extremamente. O homem, por exemplo, né, ele consegue fazer uma única tarefa, com muito detalhamento, por vez, mas ele faz com muito detalhamento, com muita precisão. A mulher faz várias tarefas, só que ela não tem o nível de detalhamento que o homem tem. Então, cada um foi feito por uma coisa específica. Por isso que Deus colocou a mulher para tomar conta do seu lar, porque tem um monte de coisa para fazer. O homem vai pescar, vai plantar. É incrível, né? A tonalidade da voz distinta, né? O homem, a visão periferal a mulher escuta os dois hemisférios, norte e sul do cérebro. Você vai monitorando por ressonância, você vê as manchas. O homem escuta por um lado só. Acho que não sei se é direito ou esquerdo. Por isso que às vezes a gente fala com o homem, né? Ele fica lá, as mulheres, viu, mulheres? Entenda os homens. Às vezes você está falando de um ouvido errado.
E A sabe, outra pergunta que fez pelo Lailson vai é lá, se Carlos, vai lá, aquele pode fazer. o questionamento de que, por esse DNA mitocondrial, a mulher teria surgido antes do homem. Não. Os dois cálculos dão 6.000. A Rogéria Ventura tem uma palestra muito legal no segundo Congresso Brasileiro de Design Inteligente. Ela fez uma entrevista comigo no Fé e Ciência, na IPP-TV. E os dois cálculos... Is Genesis History? Tem um documentário fantástico, todo mundo tem que assistir. E o Genesis Apologetics. Tem vídeos e vídeos e vídeos. No Is Genesis History, ele fala com um geneticista, criacionista herege como eu, de Terra Jovem, de Universo Jovem. Ele fala sobre esses sequenciamentos e ele deixa muito claro, determinamos hoje pela ciência que estamos nesse planeta há 6.000 anos e viemos da mesma mulher e do mesmo homem. Isso é um dado científico, gente. É um dado científico. Publicado. O trabalho da DNA mitocondrial foi na Science ou na Nature, né, Marcos? Não me lembro mais. Sim, saiu nas duas, inclusive. Algumas análises saíram nas duas revistas. Mas, gente, olha, eu tenho aparecido várias outras questões aqui. Nós nos propusemos a falar mais ou menos 1 hora, já estamos com 1h30 de papo. E aqui tem, por exemplo, tem algumas questões que vão, se a gente colocar na mesa aqui, a gente vai ter pelo menos 40 minutos de discussão ainda. E isso é o lado positivo. Como a gente falou na primeira live com o Marcos Monpoint, o nosso objetivo aqui não é, de momento algum, ficar trazendo, olha, o jeito que o Marcos pensa é o certo, o jeito que o outro Marcos pensa não é tão certo, o Carlos então não pensa nada. Não. A gente está simplesmente querendo propor o seguinte, trazer pessoas que apresentem os seus argumentos aqui, coloquem isso, e você também se veja motivado a estudar. E quando eu falo estudar, talvez você não vai fazer um mestrado, um doutorado, não sei aonde, mas você pode comprar livros, você pode se informar, você pode buscar informações, se envolver, e eu volto para isso repetir. Um bom material para começar a conversar, está aqui 2 sites onde você consegue achar material. TDI Brasil, Teoria do Design Inteligente Brasil.com, e a Coval Press, que é uma editora que tem vários materiais à sua disposição. O Marcos está buscando alguns livros a mais. Você vai encontrar no Amazon Books, você vai encontrar os livros do Eberlin, os livros do Birri, que ele está participando, um monte de coisas. Fomos planejados, a Caixa Preta de Darwin. Fala, Marcos. Sobre o que a gente está falando hoje, com relação à química, mostrar que a vida foi construída e projetada, eu queria sugerir esse livro aqui do Marcus Eberlin, o livro Antevidência, que é um livro que vai explorar vários aspectos da química, comprovando que a vida foi feita pronta, foi feita acabada. Não é um livro altamente técnico, tem informação técnica aqui. Para quem é acadêmico da química, tem informação técnica, mas para quem não é técnico, para quem entende da química do ensino médio, por exemplo, você vai entender esse livro com muita facilidade. São vários exemplos de química, inclusive exemplos de química do dia a dia, que a gente encontra no nosso cotidiano, que fazem alusão a esse projeto, né, a esse designer que projetou a vida pronta e acabada, exuberante, né, como o Marcos gosta de dizer aí, sobre algumas características desse designer, né, Marcos? Como é que o designer é, Marcos, na sua concepção aí? Exibido, exagerado e um pouco debochado. Olha, a Ana Paula está perguntando se podia deixar os textos, está aqui, ó, tá, os textos estão, as editoras. Coval Press é editora, e você vai no Amazon também, você vai achar esse material todo. Inclusive, alguns estão disponíveis em Kindle, você pode fazer isso, você são bem acessíveis, você tem de tudo quanto é jeito. Você tem livros mais técnicos, mais aprofundados, livros mais explicativos. Sugiro a você que faça isso, e é o nosso convite.
que você realmente se preste a buscar mais informação. Como dizia meu pai, para mim mesmo, há anos atrás, quem pouco lê, pouco entende, pouco enxerga, pouco vê. E é obrigado a simplesmente entender aquilo que as pessoas contam para ele. Mas se você lê mais e se informa mais, você começa a usar aquele materialzinho que está dentro dessa sua cabeça para você começar a pensar e não aceitar qualquer asneira que qualquer pessoa fala. Porque hoje em dia, abra a internet, você encontra de tudo um pouco. Vai que você simpatiza com fulano, você daqui a pouco entra dentro do papo do cara. Então, melhor coisa a fazer. Isso vale para tudo, vale para a ciência, vale para a Bíblia, vale para a teologia, vale para tudo. Estude, informe-se, busque a informação, elas estão à disposição. Então, gente, eu quero, até aproveitando e divulgando as próximas... a Nelita está sugerindo que a gente faça outra live juntos, uma série de coisas. E os planos estão aí, não custam nada. Os planos existem, a gente vai acabar inventando moda. Mas, daqui a mais ou menos um mês, nós vamos dar sequência, eu e o Marcos Mulpointner, estaremos de novo trazendo um outro convidado, dessa vez um físico, Dr. Adalto Lourenço. Deixa eu tirar os banners da editora para poder enxergar melhor. Então, o Adalto Lourenço é um outro cientista, cristão também, que tem se ocupado bastante desses assuntos, também tem vasto material disponível na internet. Você está convidado já a reservar esse horário. 21 de outubro, praticamente daqui a um mês, mesmo esquema, mesmo papo, eu e Marcos Mulpointner estaremos juntos. Há propostas já foram feitas aqui, que depois a gente bota todo mundo na mesma sala, no mesmo ambiente de live para debater. Eberlin, Adalto, Mulpointner, aí eu até saio de cena, né? O único problema é que não vai terminar a live nunca, né? O pessoal vai começar a discutir para tudo quanto é lado, vai ter assunto, e vão ser aqui. Aí pergunta, me explica de forma básica e resumida, né? Esse básico e resumido, às vezes, é bem difícil de chegar lá. Mas, olha, então, como a gente também tem manias, volto a falar, dia 21 de outubro, Adalto Lourenço. Antes disso, estaremos dando início a uma outra coisa. A gente gosta de arrumar sarna para se coçar. E uma outra sarna para se coçar que ele está se propondo a falar sobre Deus e a política no Brasil. E a primeira live vai ser com o Ziel Machado, dia 7 de outubro. Então, a nossa proposta aqui não é trazer propostas de esquerda, de direita, de centro, disso, de aquilo outro. Não. Trazer gente que tem uma visão equilibrada para falar sobre o que Deus diz na luz da palavra, o que Deus diz da política que a gente tem vivido no Brasil e no mundo. Óbvio que em momentos específicos nós vamos ter conversa de gente que tem talvez um alinhamento mais para um lado, mais para o outro, e você terá toda a liberdade do mundo para tomar a sua decisão e entender. Mas vale aquela história, ouça, entenda e tome a sua opinião. Leia, pense, porque o que vale nessa hora não é o que fala o A, o B, o fulano, o cicrano, o beltrano. O que nessa hora entende, se nós somos cristãos de fato, o que vale é o que Deus pensa a respeito. E assim a gente tem que ficar. Então, depois nós vamos ter outras lives sobre isso e assim por diante. Então, gente, fica o convite para que vocês estejam com a gente. Se você quer ter sempre informações a mais, aqui no cantinho, mais ou menos perto do meu dedo, perto do Sem Rodeios, tem um quadradinho, inscreva-se no canal. Então, inscreva-se no canal, espanque aí o sininho, ative as notificações, deixe o seu like nessa live, nesse vídeo, mesmo que no final você ache, não gostei tanto, tá aí esse dislike, não tem problema nenhum. Mas você fazendo isso, você está dizendo para o YouTube, para o Facebook, do tipo, esse assunto me interessa, e o YouTube e as redes sociais entendem que para pessoas como você, talvez com a formação próxima à sua, eles vão colocar, talvez interesse para o fulano, o outro, o ciclano e o beltrano. Para isso que servem os likes que a gente pede que você faça. Então, tá aí. Tem um monte de gente fazendo vários comentários. Marcos tem mensagem direta para você no chat, então aproveite a viagem. Marcos, então,
Fique com a gente. Eu quero, nesse momento, agora agradecer aos dois xarás aí, Marcos e Marcos, pela ajuda e por esse tempo que vocês disponibilizaram para nós aqui. Dr. Marcos Eberlin, não é qualquer um que tem um nome, tem uma reação química chamada reação de Eberlin, né? Se fosse criar a reação de Sider algum dia, seria com o que eu sempre fiz, explosivo. Então... seria uma champanhe, né? Seria zero. Não tem negócio? Não parece, tem, mas é que eu falo do explosivo porque eu trabalhei por 20 e tantos anos fabricando explosivos civis. Entendi. Para mineração, essas coisas, essas reações bonitinhas que a gente gosta, né? Maravilha. Mas foi um privilégio estar com vocês, Sider e o Marcos, falando sobre a racionalidade da nossa fé, né? E você sabe por que tem tanta gente que discorda nesses assuntos sobre fé e ciências? Sabe a razão? Seria muito fácil de resolver isso. Como é que seria? Todo mundo concordar comigo, né? Aí acabava a discussão, pronto. Mas olha, eu também já tentei usar essa teoria aqui em casa com a minha esposa, falando assim, porque certo, né? Existem dois jeitos certos. Existe todo um monte de jeito de fazer errado e o meu jeito que é o certo. Sim. Mas a minha esposa nunca concordou comigo e eu já comprou essa ideia, né? Exatamente, não vai dar muito certo. Né? Aqui, ó, brincando que a live termina que é a hora da sopinha. Hoje é a hora da sopa primordial, sopa científica e assim por diante. Mas somos criacionistas, gente, não é isso afinal. O Laílson escreveu que agora vai ser a hora da sopa primordial dos veinhos. Eu não sei quem é veinho aqui, viu, Laílson? Eu não sou. Eu não gosto de sopa, não, hein? O dia que eu vou pijama e tomar sopa, me esquece. Essa coisa nasceu assim, o Laílson e o Laelson são os dois que ficam me enchendo a paciência, porque eu falo no final, quando a gente fazia uma live muito comprida, uma vez eu falei, escuta, gente, tá na hora de eu tomar minha sopinha e dormir. Pronto. Aí ele me chamou de velhinho das lives, o incansável das lives, e assim por diante. E eu sempre falo, para ele eu tenho uma resposta sempre presente, que é essa aqui. Boa. Mas, enfim, eu quero, Marcos Eberlin, muito obrigado pela tua ajuda. Estamos juntos na TDI, estamos juntos nos processos que a gente tem se envolvido. Marcos Mulcoiner, obrigado mais uma vez por estar aqui. Nada, Carlos. Daqui um mês, mais ou menos, a gente se encontra e conversa com a Adalto também. Se Deus quiser. E sei lá, daqui a um tempo a gente bota todo mundo num bate-papo aí para botar a conversa em dia e trazer mais outros colegas do TDI, falar sobre todos os outros assuntos que a gente tem pela frente. Tá bom? Maravilha. Então, gente, muito obrigado. Boa noite aí, um abraço. Eu quero agradecer a vocês todos que nos assistiram, que vocês estiveram com a gente aqui. E, como sempre, a gente solta a vinhetinha de saída, dando uma espécie de despedida para nós todos aqui, dizendo que ao final deste vídeo a gente desconecta e a live automaticamente se desliga. Muito obrigado por você ter estado com a gente. Esse vídeo fica à sua disposição. Indique, compartilhe, use e abuse. E, mais uma vez, lembrando, nunca custa lembrar, se você quiser mais informações, aqui estão novamente os sites onde você encontra material e informações do Marcos Eberlin. E você também acha o Marcos Eberlin, só pegar o nome dele, você vai perceber que existe em tudo quanto é canto, redes sociais, você tem várias informações a respeito dele, no YouTube. Aproveite, use e abuse, é o material que a gente aconselha que você tenha acesso. Olha aqui, a minha esposa falando, lá vai ele falar da esposa, sempre fica reclamando. É que ela não quer aparecer aqui, então ela sempre vai ficar, ela consente. Então, Thelma, eu sou solidário a você, Thelma, fica tranquila aí. Eu vou apanhar daqui a pouco. Gente, então, obrigado pela presença de todos, Deus abençoe a todos, a gente se vê por aí. Um abraço. Amém. Não há verdade, não há como crer. E vão morrendo, conscientes ou não.
rumando cegos ao abismo. E vem dizendo todos certos estão, não há mais certo ou errado. A vida inteira se resume em opção, basta você escolher a sua. O amor se esfria cada dia mais e mais por causa da competição. E os infelizes corações de cada um são os troféus da cibernética. São vidas sem vida, são escravos do futuro, onde a esperança se limita ao seu viver. Mentes vazias de sinceras alegrias, onde a vaidade vai além da compreensão. A tolerância é a moda geral, só não toleram a palavra e vão morrendo tendo unidas as mãos por uma ética falida. São fast foods, drive-thrus, express, é sociedade imediatista. E abandonam o prazer da razão por intuições que são banais. Mas Jesus Cristo é o caminho pra se andar, é a verdade pra seguir. Somente Cristo tem a vida a oferecer, aquele que em seu nome crê. E assim ter vida, ser liberto do pecado, ter esperança que ultrapassa o seu viver, crendo em Cristo, que é a fonte de água viva, sendo por Ele verdadeiramente livre. E assim ter vida, ser liberto do pecado, ter esperança que ultrapassa o seu viver, crendo em Cristo, que é a fonte de água viva, sendo por Ele verdadeiramente livre.